Me dá agora o nosso Gustavo Batista. Eu tenho imagens ao vivo da reconstituição da morte da dona Nilza Maria. Dona Nilza foi assassinada, enterrada no quintal da casa dela. O autor do crime, Leonardo Silva, 18 anos, confessou o crime e está preso. Nesse momento, o Gustavo Batista acompanha a reconstituição. Situação de momento por aí, Gustavo. Conta pra gente. Mais uma vez, boa tarde, Valentim, boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, a gente está bem em frente aqui à casa onde acontece essa reconstituição. A primeira parte da reconstituição, que é da Polícia Civil, já acabou. Nesse instante tem uma equipe da Polícia Civil lá dentro, né? Então já dura mais de 2 horas esta reconstituição aqui nesta casa, onde foi encontrado aí o corpo da Nilza. A imprensa não teve acesso, né, a essa reconstituição porque ela foi toda realizada lá dentro com o portão da casa fechado. A rua onde o crime aconteceu, aqui no bairro Los Angeles, em Barretos, também foi fechada para o trabalho das polícias civil e científica. E essa reconstituição é importante por quê, Valentim? Para tirar dúvidas e divergências entre as versões do suspeito e da polícia. O delegado inclusive, né, depois do que foi feito hoje nessa reconstituição, ele acredita que o homicídio e o enterro do corpo foram mesmo em dias diferentes. O homicídio teria acontecido no dia 24 do mês de julho. Já o enterro, né, a forma como que o suspeito teria enterrado esta mulher lá no quintal da casa dela, teria acontecido somente no dia 28 de julho. O autor do homicídio, o Leonardo da Silva, ele não quis participar da simulação, mas o advogado de defesa acompanhou o trabalho da polícia e disse que o cliente está à disposição da polícia, inclusive deve prestar um novo depoimento na próxima terça-feira. 2 investigadores atuaram aqui como o suspeito e como a vítima, Nilza Pingold, durante essa reconstituição. E também foram usados um boneco simulando o corpo da mulher, além de ferramentas usadas para matar e enterrar Nilza. Um drone e um scanner digitalizaram lá o cenário, que é esse, inclusive, o trabalho que está sendo feito agora pela Polícia Científica, né? E esse cenário aí reconstituído, digitalizado, né, vai ser importante para ajudar nos próximos passos da investigação. Vamos relembrar um pouco o caso, Valentim? O assassinato aconteceu no final do mês passado e depois que foi preso, o Leonardo, com frieza, comentou sobre o crime, né? Uma entrevista que chocou o país inteiro. Na época, ele chegou, inclusive, até esta casa aqui onde tudo aconteceu, mostrou para a polícia o fio que usou para matar a Nilza Pingold e as ferramentas que serviram para abrir a cova. O corpo de Nilza Maria Aparecida da Costa Pingold, de 62 anos, foi encontrado enterrado no jardim da casa dela. Uma câmera, inclusive, de segurança, registrou o momento em que o Leonardo pula o muro da casa. Segundo a polícia, ele matou Nilza asfixiada com o fio dessa máquina de cortar grama, depois usou uma enxada e uma pá para cavar uma cova onde enterrou o corpo da mulher. Em outra imagem, o Leonardo ele aparece lavando o quintal. A investigação descobriu que o autor do crime ainda pegou o cartão de Nilza e fez várias compras. Alugou um apartamento e comprou uma moto que usou para fugir da cidade. Por esse motivo, o crime é tratado pela polícia como um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Já segundo a defesa tem uma outra versão, viu, para o Leonardo. Ele tinha um relacionamento amoroso com a Nilza Pingold e que ainda se identificava como mulher quando a conheceu. E que foi contratado pela Nilza depois que a mulher adoeceu. Um tempo depois, ele mudou o gênero para masculino. Leonardo informou ainda para o advogado dele de defesa que quando chegou aqui na casa não foi acolhido por Nilza e foi por isso que teria decidido matar a mulher. O Leonardo está preso temporariamente na cadeia de Colina e deve passar por consulta por um psiquiatra nos próximos dias, segundo a defesa, para avaliar a capacidade de compreensão do acusado sobre o crime que ele cometeu. E como eu já disse, né, ele está preso lá temporariamente. A Polícia Civil espera na próxima semana ouvi-lo, né? A defesa, inclusive, já confirmou que ele deve estar à disposição aí da polícia. E a expectativa da polícia é terminar as investigações nos próximos dias. Portanto, essa reconstituição termina. Ainda não terminou, né? Deve continuar ainda por alguns minutos, algumas horas aqui, né? Já que a maior parte da Polícia Científica já deixou a casa. A gente tem informação que tem algumas pessoas lá dentro ainda finalizando essa reconstituição, mas a novidade que a gente tem
a partir da reconstituição, a parte da reconstituição da Polícia Civil, né, Valentim? Essa certeza que a morte teria acontecido no dia 24, o enterro da mulher aqui no dia 28, e o delegado deve, baseado nisso, né, tirar outras dúvidas aí nesse depoimento que o Leonardo deve prestar nesta próxima semana. Inclusive, nesta próxima semana, o delegado acredita que deve aí conseguir finalizar o inquérito. E ele confirmou em entrevista para a imprensa, Valentim, que mantém, né, a acusação contra o Leonardo de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque ele, além de ter matado esta mulher, ele teria aí se utilizado depois de cartões dela e feito várias compras, fato que aí é contestado pela defesa. Vamos ouvir agora a entrevista do delegado, agora há pouco, né, ele deixou aqui por volta do meio-dia aqui a casa, ele conversou com a imprensa e trouxe mais detalhes sobre o que aconteceu nesta sexta-feira aqui nesta casa em Barretos. Na primeira parte, nós efetivamente reproduzimos as versões que foram apresentadas tanto pelo investigado quanto aquelas que foram levantadas ao curso da investigação, com fotografação dos momentos importantes para a investigação. E agora o Instituto de Criminalística prossegue utilizando o equipamento scanner 3D e outros equipamentos aí para ilustrar isso melhor no processo. O senhor disse a questão da divergência de horário, tudo, conseguiu ter esse esclarecimento e outros? Esse esclarecimento, parte dele já foi dirimido, né? E agora, se for necessário, como o réu ainda está em prisão temporária, ele pode ser reinquirido novamente para tentar esclarecer esses pontos. E as investigações também prosseguem até o final da prisão temporária para também dirimir esses pontos divergentes. Já tem prazo para o término do inquérito? A princípio, a prisão temporária é por 30 dias, ela pode ser prorrogada por mais 30 e aí nós vamos avaliar a necessidade dessa prorrogação. O senhor acredita em investigação? Prorrogação? O senhor acredita em prorrogação? Acredito que não. Acredito que a gente deve encerrar o inquérito, já relatar e pedir a prisão preventiva dele. Esses instrumentos, a pá, o cortador de gramas, eram instrumentos que já tinham sido apreendidos, nós trouxemos novamente aqui para o local para poder reproduzir essas cenas, né? Ele teria enforcado com o fio desse cortador de grama e a pá foi utilizada para ele escavar a cova. Essa faca, na verdade, foi utilizada apenas para que ele cortasse o fio de uma das câmeras que não registrou o momento da escavação da cova. Antes de iniciar essa escavação, ele teria cortado uma das câmeras e a gente aprendeu porque foi um instrumento que ele utilizou para cortar esse fio. Em princípio, nós acreditamos que ela foi morta no dia 24 de julho e que a ocultação do cadáver deva ter ocorrido no dia 28 de julho. Demorou, então? Sim. Cerca de 4 dias aí, até a escavação da cova e até o fechamento dessa cova. Algumas questões pontuais de dúvida se segunda ou terça, quarta ou quinta, coisa bem pontual assim. A dinâmica está muito bem esclarecida. Doutor, o inquérito, o indiciamento dele, né, prisão temporária que o senhor pediu, estava como homicídio, na verdade, latrocínio, né, homicídio, né, também com roubo. Continua dessa forma ainda? Nós continuamos entendendo que se trata de latrocínio, uma vez que neste contexto de morte ele acabou subtraindo bens patrimoniais, especialmente através das transações que ele fez na conta bancária dela. Então a gente acredita que esse crime foi cometido com a finalidade de subtrair o patrimônio dela. Olha, está a entrevista do delegado, Gustavo Batista, em frente à casa onde tudo aconteceu. Você viu ali, né, o boneco usado para simular o corpo da Nilza. Agora, Gustavo, reta final, então, dessa reconstituição. Apesar do portão fechado, dentro da casa, alguns policiais aí que fazem parte da Polícia Científica vão concluindo o trabalho e isso deve ser finalizado nos próximos minutos. É isso mesmo, Valentim. Tem uma equipe lá ainda, né? Essa equipe é responsável, né, pelo drone e pelo scanner, né? É um aparelho que está escaneando toda a casa ali, juntamente com esse drone. E aí, isso vai servir para elaborar um cenário virtual, para dentro desse cenário virtual poder ser colocada aí as versões que existem, né? E tudo isso vai depois ser apresentado aí para a Justiça, para o Ministério Público, para facilitar a investigação e o julgamento deste caso. 2 pontos importantes, Valentim, em relação à defesa aí do Leonardo. O advogado de defesa, além de querer que o Leonardo passe, né, e deve passar na próxima semana por um médico para avaliar a situação psicológica dele, né, a situação, né, sanidade mental dele, o advogado informou também para a Record TV que ele deve pedir uma perícia dentro do celular da vítima, da Nilza. E além disso, a casa que hoje não está preservada, ele pretende entrar com pedido na Justiça para que a casa seja preservada.
né, tudo que está lá dentro seja preservado. Em relação à acusação que existe até agora da Polícia Civil de latrocínio, que é roubo seguido de morte, a defesa também informou à Record TV que não concorda com isso. Por quê? Muitos bens de valor ainda estão dentro da casa. Então, a defesa justifica que o Leonardo poderia ter levado esses produtos daqui, né, mas não levou, tá? E o Leonardo já teria acesso, né, às contas, a esse cartão da Nilza. Portanto, a defesa tenta retirar a situação de latrocínio para que o Leonardo responda somente por homicídio, Valentim. Daqui a pouco devem sair daqui, portanto, esses policiais aqui da Polícia Científica, né? E a gente aguarda na próxima semana, quem sabe, talvez a conclusão deste inquérito, que, como disse, né, o doutor Rafael aqui para a Record TV, né, já está tudo encaminhado. Ele, inclusive, acredita que não deva ter a necessidade, né, de prorrogação do caso, né, e deve concluir no prazo máximo de 30 dias desde o início da investigação, que aconteceu logo após o encontro do corpo da Nilza aqui. Valentim. Muito obrigado, Gustavo Batista. Ao vivo, a equipe do Balanço Geral, direto da casa onde a mulher foi encontrada morta, enterrada no quintal. E qualquer nova informação, o nosso Gustavo Batista tem aqui a autonomia de chamar e entrar ao vivo, porque a Record, repito, é a emissora da notícia ao vivo. O povo aí tenta até copiar, mas original é só o Balanço Geral, tá?